de avaliação dos órgãos envolvidos com a questão hídrica, que a sua instituição vem fazendo, que é um belíssimo trabalho, queria também dar os parabéns. E já passar desde logo a palavra ao Renato Morgado, gestor ambiental e coordenador de políticas públicas do Imaflora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite, doutora Sandra, doutora Thalita. É um prazer estar aqui, cumprimentar a todos, guerreiros que estão até o final de um evento tão intenso, né, com tantas informações. A dor e a delícia de ser um dos últimos a falar, né, que a gente pode pescar alguns pontos, mas vocês já estão cansados. Então eu vou buscar reforçar alguns pontos que foram falados, buscando tentar não ser repetitivo e ao mesmo tempo trazer mais alguns elementos que eu acho importante reforçar. O Imaflora é uma organização do campo socioambiental, especialmente do campo florestal e agrícola, que tem trabalhado com diferentes projetos que têm a transparência e a participação como eixos centrais. Eu coordeno parte desses projetos, além de ter buscado academicamente também atuar nesse campo temático. Queria destacar então a pertinência da proposta em discutir transparência e participação, porque eu acho que fica claro nessa mesa, mas também em vários elementos das mesas anteriores, de que é uma crise da água, mas é também uma crise da transparência e da participação na gestão dos recursos naturais. Então, é esse primeiro elemento que eu quero trazer, porque eu acho que a partir disso a gente pode refletir sobre a gestão ambiental, né, nos vários outros temas do Brasil, sobre a própria democracia no Brasil, que já vem mostrando, né, aos trancos, barrancos, avanços e recuos, que é necessário uma grande repactuação, né? E nesse processo de repactuação, a transparência e a participação da sociedade nas decisões, elas passam a ser elementos centrais. Tentou pilotar aqui a apresentação? Então eu concordo com o diagnóstico pessimista que foi colocado, mas aquela velha história, né, que os gurus de autoajuda, a nossa família coloca, né, várias pessoas colocam, né, da crise à oportunidade. Então, se o nosso diagnóstico é ruim, mas o que a gente pode tirar dessa crise, né? E ficar claro também que a crise deve levar a gente a repactuar a relação que a gente tem com recursos hídricos, seja a nossa relação individual, a nossa relação coletiva, a forma que o Estado e a sociedade faz a gestão desses recursos. Então, assim, a expectativa positiva é que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente olhe para trás e veja que muita coisa mudou. E se a gente tem que repactuar essas dimensões da relação com os recursos hídricos, a gente tem que repactuar a transparência, a participação, o grau de democracia através dos quais, né, os recursos hídricos são geridos. Então, mais uma vez, olhando do futuro para trás, a gente tem que estar feliz, né? Mostrar que a transparência de fato avançou, que a participação avançou. Então, como diz em jogo de futebol, né, é hora da gente ir para cima, né? Qual que é a proposta da sociedade civil para repactuar as condições de transparência e participação pela qual a gestão de recursos hídricos é feita no nosso país, né? Tanto numa situação mais imediata de crise, de contingência, onde essas informações devem circular imediatamente, onde os fóruns de participação devem ser abertos, mas também numa perspectiva de médio e longo prazo, né? A doutora Sandra trouxe vários elementos do que deveriam estar disponíveis para a sociedade. E aí acho que a gente tem que abrir esse fórum de debates para que a gente possa, então, propor, né? Sejam leis de transparência da água, de participação, seja a consolidação dos instrumentos que já existem, o avanço, a criação de novos, assim por diante. Sem ser repetitivo, mas reforçando, o princípio 10, que é a Declaração do Rio, lá de 92, foi a primeira declaração internacional que traz com mais centralidade a participação e a transparência nos processos decisórios relativos à questão ambiental. Então é relativamente novo, né? Apesar de já ter 20 anos, né? É relativamente novo. E o Brasil tem avançado, para a gente só não ficar na parte negativa, né? O Brasil é uma referência internacional de instrumentos institucionais de participação nas decisões públicas de forma geral, né? O Brasil hoje tem 25 mil conselhos municipais, realiza conferências de forma frequente, as audiências públicas são pré-requisitos para várias das decisões públicas, o orçamento participativo
Vários países também copiaram, né? Ocorre mais em nível local, mas é um espaço de participação da sociedade na decisão orçamentária. E as diversas leis que instituem políticas nacionais de meio ambiente nas várias temáticas, elas trazem também com maior ou menor intensidade os instrumentos de participação e de controle social. Então hoje todos os estados do Brasil têm conselhos estaduais de meio ambiente, audiências são necessárias para a validação de planos de saneamento, estudos de impacto ambiental, as conferências de meio ambiente, elas são realizadas com certa frequência. E no campo da transparência, como a Mariana bem colocou, né, na avaliação geral dela, nesse interessante trabalho que eles fizeram, a gente tem avançado também, né? Ela trouxe várias dimensões da transparência e acho que a transparência como meio da participação, ela deve ser frisada. E a transparência como meio de reduzir as assimetrias de poder, né? Acho que a gente tem que entender a informação como poder. Até por isso que ela é elemento central das disputas várias que estão colocadas na nossa sociedade. Então não é à toa que a Sabesp, né, não libera informação, que o Estado não libera informação, porque liberar a informação é liberar, é distribuir, é compartilhar o poder, né? Então essa dimensão do poder como elemento central dessa questão de participação e acesso à informação, ela é muito importante. E a transparência tem avançado, apesar do nosso diagnóstico pessimista, né? Então acho que vale comemorar a Lei de Acesso à Informação, é um instrumento muito poderoso que nós temos e que nós temos que usar cada vez mais, né? Então a Mariana citou o caso da agência pública, a Sabesp negou, entrou-se com recurso na corregedoria, a corregedoria deu o recurso, que é um órgão interno do próprio Estado, deu o recurso a favor da reportagem para que a Sabesp libere os contratos. Agora vamos aguardar se a Sabesp vai liberar o contrato ou não, mas se não liberar, é o recurso para o governador. Se o governador não liberar, é ir ao Ministério Público, é ir à Justiça. Então a gente tem que também, enquanto sociedade, fazer isso que o artigo 19 trouxe, monitorar o cumprimento da lei, forçar, né, dentro dos instrumentos institucionais para que essa lei seja cumprida, para que a gente possa, de fato, comemorar ainda mais os avanços legais e institucionais que a gente conquistou. Queria trazer uma mensagem positiva, apesar de concordar com o diagnóstico mais negativo que, enfim, acaba trazendo nesse momento de crise. E a lei, ela coloca que as informações de interesse público, elas devem ser divulgadas independentemente de solicitações, né? Então esse é mais um princípio bastante forte que a sociedade ela deve cobrar. Mas apesar de todo esse avanço, né, o que a gente vê na crise da água, e em tantos outros exemplos, né, podemos pegar Belo Monte, podemos pegar os vários exemplos que o Dr. Wagner trouxe, esse direito à participação e acesso à informação eles não estão consolidados, né? Então, geralmente, quando esses direitos são negados, eles implicam em decisões que vão gerar injustiças ambientais. E essas injustiças elas vão afetar os mais vulneráveis, né? Acho que os exemplos foram muito felizes. Por quê? Porque num contexto, né, onde o poder é desigualmente distribuído, aqueles que têm menos recursos políticos, financeiros, institucionais e educacionais vão ser os mais prejudicados, né? São aqueles que vão sofrer o impacto ambiental, como os exemplos que o Dr. Wagner trouxe ilustram bem. E como o exemplo da crise da água vai mostrar se a gente não conseguir reequilibrar o jogo, né? Quem vai sofrer mais com a crise hídrica? É quem não tem informação, é quem não tem recurso financeiro para adaptar a sua residência para reservar água, é quem não pode, como o diretor da Sabesp disse, tomar banho na mãe que mora em Santos, né? Enfim, não tem os recursos para conseguir minimamente minimizar os impactos dessa crise. Então, reforço mais uma vez, né? É uma disputa, na verdade, pela democracia quando a gente fala de transparência e acesso à informação. A gente está falando se um processo de decisão na nossa sociedade ele vai ser centralizado ou participativo, se ele vai ser concentrado na tecnocracia ou no ambiente de debate público, se o poder saber vai estar concentrado em alguns atores ou vai estar distribuído, se o poder decidir vai estar concentrado em determinados atores ou distribuídos, onde a disputa é até pelas palavras, né? Porque as palavras carregam sentidos. Então é uma crise hídrica, é uma restrição hídrica, é um volume morto, é a reserva técnica,
enfim, até as palavras, elas entram aí nesse jogo, onde a gente, vamos colocar, né, numa perspectiva maniqueísta, eu não gosto muito disso, mas o campo da sociedade, das instituições do Estado que acreditam, né, na democracia, no aprofundamento da transparência, da participação, no final da efetivação da própria legislação ambiental, deve se unir para conseguir, enfim, fazer tudo isso avançar. E se a transparência e a participação são fundamentais para a gestão de políticas públicas em qualquer tema, eu acho que fica claro também, e vale reforçar, que no momento de crise, isso é mais importante ainda, né? Existe um documento chamado Diretrizes de Bali, que é um documento aprovado pela ONU, que vai dar diretrizes para os países implementarem legislações e práticas no campo da democracia ambiental, para implementar o princípio 10. E a diretriz 6 fala, em caso de uma ameaça iminente de danos à saúde humana ou para o ambiente, os Estados devem assegurar que toda informação que possa permitir ao público tomar medida para evitar tais ameaças e danos deve ser imediatamente divulgado. É um princípio básico, né, que a gente está vendo ser negado em todo esse processo, né? Ou seja, se na gestão ambiental tudo isso é relevante, no momento de crise é mais ainda, né, para que a gente possa, de fato, se preparar. Então, o desencontro de informações, né, a ausência da disponibilização de documentos, a ausência clara das alternativas, porque hoje descobrir o que o Estado quer fazer é quase um jornalismo investigativo, né? Então você vê de repente uma manchete no jornal onde algum jornalista descobriu uma determinada alternativa de lidar com a crise hídrica, quando na verdade todas as opções deveriam estar na mesa, né? Até porque a participação ela tem como pré-requisito que as opções estejam abertas, né? Que é algo que não acontece muito, porque apesar desse avanço institucional todo, muitas vezes passar por essas instâncias acaba sendo uma forma de legitimar as decisões e de absorver o discurso da participação, já que passou no conselho, passou na audiência pública. Então é muito comum os gestores absorverem esse discurso da participação, quando na verdade aquilo foi para consulta, para debate, sem as opções elas estarem ainda em aberto. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Está muito rápido? No final do dia vocês não iam falar que está muito rápido. Devagar. Devagar. Bom, então acho que reforçar, para finalizar, para caminhar para o final, a crise como oportunidade de repactuar nossa relação com a água, mas de repactuar o processo democrático em relação à água. E quem sabe conseguir estender isso para outros temas ambientais e para outros temas de políticas públicas, porque o padrão que a gente está vendo na crise da água não é um padrão só da crise da água. É um padrão, salvo alguns setores que avançaram mais, é um padrão do Estado brasileiro, né? Apesar de todos os avanços que a gente tem que considerar, né? O Brasil saiu de uma ditadura há pouco tempo. Então, se a gente olhar para onde a gente quer chegar, a gente está longe, mas a gente avançou bastante já. Mas ainda é um padrão muito forte, né, do Estado brasileiro, da forma como ele se relaciona com a sociedade, da forma como ele se relaciona com a construção, a elaboração, a execução das políticas e com a forma como ele lida com as instituições de participação que já foram criadas. E aí cada um tem o seu papel, né? E acho que nessa sala nós estamos buscando executar esse papel, né? A sociedade monitorando as leis, os controles do próprio Estado, como o Ministério Público, a Defensoria, fazendo esse controle, a imprensa investigando, etc. Mas acho que o desafio que eu coloco, né, eu me coloco, e acho que a gente tem que colocar para nós, é que a crise seja um marco para o avanço da democracia e da participação na gestão de recursos hídricos. Eu acho que aí vai ter até, entre aspas, ter valido a pena passar por tudo isso, né? Se a gente conseguir olhar para trás e ver que em pouco tempo a gente avançou muito, de certa forma, né? Óbvio que o sofrimento não é compensado de nenhuma forma, mas pelo menos nesse aspecto vai ter valido a pena a gente passar por todo esse sufoco, porque a gente vai construir um novo padrão de relação com a água, um novo padrão de democracia na gestão de recursos hídricos. Então é isso, depois a gente conversa mais.